Portanto, eu vou ter 3 linhas aqui na minha tabela. O primeiro parâmetro é o θ. Para eu encontrar o θ, eu preciso rotacionar o eixo xy. Quem que é meu eixo xy nesse caso? Meu eixo xy é meu eixo x0, onde eu estou olhando aqui o zero. Então, eu tenho que rotacionar esse eixo x0 em torno de zi, certo? Então, eu tenho que rotacionar o meu x0 em torno desse eixo aqui, ó. Tá? Eu vou rotacionar em torno dele, até ficar paralelo ao eixo xy mais 1. Então, eu vou rotacionar até esse eixo ficar paralelo ao meu eixo x mais 1. Quem é meu x mais 1? É o meu x1. Esse cara tem que ficar paralelo a esse cara aqui. Bem simples, né? Se a gente olhar bem, aqui, ó, a gente está olhando aqui, o manipulador está estático, a gente vê que esses dois eixos já estão paralelos. Porém, como eu tenho aqui uma junta de rotação, e se eu rotacionar essa junta, o meu x0 rotaciona junto com a minha junta. Meu z0 não rotaciona porque a junta está rotacionando em torno dele. Mas o meu x0 vai rotacionar junto com a junta. Então, qual seria, né, o ângulo de rotação, né, se esse ângulo aqui da minha junta fosse um ângulo diferente desse aqui? Né? Então a gente consegue perceber que esse ângulo de rotação aqui do meu θ, 1, né, nesse caso, ele vai ser um ângulo variável, porque é uma junta de rotação. Se é uma junta de rotação, eu não posso te dar certeza que x0 vai ser um valor definido. Desculpa, que θ 0 aqui vai ser um valor definido. Eu sei que ele vai ser um valor aí, sei que ele vai rotacionar, mas eu não sei qual é esse ângulo. Então, toda vez que eu for colocar juntas de rotação, né, o θ para juntas de rotação, nesse caso aqui, a gente vai ter sempre um ângulo variável. Tá? Então, se a gente tem algo variável, eu vou colocar aqui como, então, θ1. Certo? O ângulo, eu sei que ele vai rotacionar, mas não sei que ângulo que é, para ele ficar paralelo a x1. Beleza? Então, ele vai rotacionar um ângulo θ1 para ele ficar paralelo a x1 aqui. x0 rotaciona em torno de z0 e um ângulo θ1 para ele ficar paralelo ao meu x1. Beleza? Bom, meu próximo parâmetro é o meu parâmetro D. Como que eu vou fazer para encontrar? Transladar o eixo de coordenadas JI, que é meu JI, meu J0 aqui, então seria esse eixo de coordenadas todo, ao longo de ZI. Então eu vou rotacionar esse eixo de coordenadas ao longo desse eixo, tá? Ou seja, ao longo de Z0, né? Meu ZI é meu Z0, estou olhando aqui, ó, I vale 0, então ao longo de Z0 até a intersecção entre Z0 com xi mais 1. Então eu tenho que transladar esse eixo de coordenadas nessa direção, na direção de Z0, até eu encontrar a intersecção de Z0 com x1. Então vamos ver aqui. Então a intersecção de Z0 com x1 vai estar, né, bem aqui. Ó. Então as linhas aqui, né, vai estar nesse ponto aqui a minha intersecção. Portanto, eu devo trasladar esse eixo de coordenadas até esse ponto, certo? Então vamos trasladar ele. Então, transladando ele, eu vou trasladar ele uma distância, certo? Essa distância aqui, ó, que ele fez essa translação, como não tem nada definido, tá? Eu não sei qual que é essa distância nesse caso, mas eu sei que é uma distância fixa. Né? O meu manipulador não vai crescer aí. Então eu sei que essa distância daqui até aqui ele é fixo. Eu vou chamar nesse caso aqui de D1, uma distância D1 fixa, não é variável como θ. É uma distância D1 fixa, eu sei que vai ser D1. Bom, a partir daí a gente tem que encontrar o nosso próximo parâmetro, que é o parâmetro A. O parâmetro A é nada mais que transladar o eixo de coordenada JI mais 1, ou seja, o que eu vou transladar aqui agora? Eu vou transladar esse eixo de coordenada aqui. Ó. Então, JI mais 1, ou seja, meu I vale 0. Mais 1, então, é J1. Então, esse eixo de coordenada aqui, J1, eu preciso
transladar ele ao longo de xi mais 1. Ou seja, xi mais 1 é o meu x1. Então eu vou transladar ele nessa direção aqui até a intersecção entre zi e xi mais 1. Ou seja, vou trasladar esse eixo de coordenadas até essa intersecção aqui, a mesma intersecção. Então, transladando esse eixo, eu vou percorrer uma distância daqui até aqui, que eu vou chamar de D2. Então, uma distância fixa também, que eu devo conhecer. Bom, feito isso, eu preciso encontrar o meu último parâmetro dessa junta, que é o meu parâmetro alfa. Então, o que eu vou fazer para encontrar? Eu vou rotacionar o eixo ZI. Agora, meu ZI é esse meu Z0, eu estou olhando aqui em 0 ainda, em torno de xi mais 1. Então, ao invés de olhar o meu x0 agora, né, não vou rotacionar o meu Z0 em torno de x0, e sim em torno de xi mais 1. Quem que é xi mais 1? x1. Rotacionando o meu Z0 em torno de x1, eu devo rotacionar até ele ficar paralelo ao eixo ZI mais 1. Meu Z0 eu devo rotacionar em torno desse eixo x1 até ele ficar paralelo ao meu Z1. Bom, o meu Z1 ele está entrando na tela e o meu Z0 está para cima. Se eu rotacionar ele um ângulo aí de 90 graus aí para dentro, certo? Rotacionar um ângulo de 90 graus para dentro, ele vai ficar paralelo ao meu Z1. Só que aí é importante uma regra que a gente tem que usar, é a regra da mão direita. Se você rotacionar ele para dentro, você pegar a mão direita e rotacionar ele para dentro, você vai ver que o seu polegar vai ficar para o lado esquerdo. Se ele apontar para o lado esquerdo, meu ângulo de rotação ele vai ser negativo, certo? Então, a regra da mão direita. Se eu apontar para o lado esquerdo, o polegar vai ficar negativo. Só relembrando a regra da mão direita é o seguinte, toda vez que eu rotacionar alguma coisa aqui na nossa aula, eu vou usar a regra da mão direita e se o meu polegar ficar para cima na rotação, ficar para o lado direito ou ficar saindo da tela, para cima do lado direito ou saindo da tela, quer dizer que o ângulo é positivo. Caso contrário, ele é negativo. Então, nesse nosso caso, eu vou fazer essa rotação de Z0 para Z1, ele vai ficar negativo porque o meu polegar vai ficar para a esquerda. Tá? Então, rotacionando Z0, para ele ficar paralelo ao Z1, ele fica um ângulo aqui, ó, eu vou rotacionar um ângulo de menos 90 graus. Isso é importante, não pode esquecer da regra da mão direita na hora que for fazer essas rotações, certo? Então treina bastante essa regra da mão direita aí porque ela é bem importante. Bom, então foi completada aqui a minha primeira linha, ou seja, a minha primeira junta. Os parâmetros da primeira junta vão para a próxima junta. O θ da próxima junta, então agora eu vou olhar essa junta aqui, certo? Então θ, como que eu encontro o θ? Bom, eu sei que isso aqui é uma junta de rotação. Se é uma junta de rotação, eu já sei que o meu θ ele é variável. Então eu já vou colocar aqui θ2. Toda vez que é junta de rotação, vai ser ângulo variável, é θ. Então no nosso primeiro caso foi θ1, agora vai ser θ2. Esse ângulo é variável. Agora, o meu D, parâmetro D, eu preciso trasladar o eixo de coordenadas JI, ou seja, trasladar esse eixo de coordenadas ao longo de ZI, ou seja, ao longo do meu eixo ZI. Quem que é meu ZI? Meu Z1. Ou seja, o meu eixo de coordenadas, se eu for movimentar ele ao longo de Z1, ou ele vai sair ou ele vai entrar na tela. Tá? Como o meu Z1 está entrando, ou ele sai ou ele entra. Tá? Ele vai trasladar nessa direção. Até a intersecção entre ZI e XI mais 1. Bom, onde está a intersecção de ZI com XI mais 1? Está bem na origem do meu J1. Se ele já está na origem do meu J1, eu não preciso trasladar ele para lugar nenhum. Certo? Não preciso trasladar ele para lugar nenhum. Então essa translação vai ser uma distância aí de 0. Tá? Eu não vou trasladar ele, eu não vou movimentar esse meu eixo de coordenadas, porque ele já se encontra na intersecção. Porém, a hora que eu for encontrar agora o meu parâmetro A,
a gente vai ver que é pegar esse eixo de coordenadas agora, tá? E transladar ele ao longo do meu eixo x2, tá? Meu eixo x2 ele está nessa direção. Se eu for trasladar ele nesse eixo, ao longo desse eixo, o que vai acontecer? Eu vou trasladar ele uma distância, né? Olha lá. Então eu trasladei ele até a intersecção de Z1 com x2. E aí eu trasladei ele uma distância qualquer, que eu vou chamar de D3. Tá? Essa distância aqui, que é nada mais, nada menos que o tamanho desse meu elo aqui. Certo? E por último, o meu alfa, que é rotacionar o meu eixo ZI, ou seja, como eu estou olhando o meu ZI, é o meu Z1, estou olhando o I valendo 1. Então o ZI, o meu Z1, eu vou rotacionar o meu eixo Z1 em torno de xi mais 1, no caso é o meu x2, então eu rotaciono o meu Z1 em torno de x2 até ficar paralelo ao meu eixo ZI mais 1. Agora eu tenho que fazer esse meu Z1 ficar paralelo ao meu Z2. Bom, se a gente olhar aqui, ele está paralelo já, certo? Se ele já está paralelo, né, no meu alfa, então o meu alfa não vai ter nenhuma rotação. Eu não vou rotacionar nada esse Z1 aqui para o meu Z2, para ele ficar paralelo ao meu Z2. Portanto, esse ângulo aí vai ser 0 graus. Por último, agora vamos olhar essa junta aqui, esse eixo de coordenadas. Meu θ, como já foi dito, é uma junta de rotação, então meu θ é variável. Ou seja, eu fazer o meu x2 ficar paralelo ao meu x3 vai depender em que rotação vai estar essa junta, em quantos graus essa junta vai estar rotacionada. Pode estar 30 graus, pode estar 40 graus, 50 graus, pode estar qualquer valor. Então eu vou colocar simplesmente θ3, porque eu não sei qual vai ser essa rotação. Então é um ângulo variável. Meu D, agora eu preciso encontrar a intersecção de x3 com Z2. Z2 está entrando e x3 ele está nessa direção. Tá? Então, o meu x3, né? Isso aqui eu estou colocando de forma... a gente tem que olhar aqui, como ele está em 3D, certo? Esse meu manipulador está em 3D, parece que ele não faz isso aqui, mas ele faz, se você olhar ele de frente com uma outra perspectiva, uma perspectiva lateral, você vai perceber que o meu x3 vai direto para cá, ele está no mesmo plano, né? Esse eixo de coordenadas aqui e esse eixo de coordenadas eles estão no mesmo plano. Então, a intersecção de Z2 com x3 vai ficar bem aqui, ó. Então o meu D, nesse caso, vai ser 0, porque eu não vou precisar trasladar esse meu eixo de coordenadas para lugar nenhum, em nenhuma distância, porque ele já se encontra nessa minha intersecção. Então, vai ser uma distância de 0. Agora, o meu A, eu vou ter que trasladar esse eixo de coordenadas até essa intersecção, né? Mas agora ao longo de x3, ou seja, uma translação em x, né? Que eu vou fazer para encontrar com a intersecção entre x3 e z2. Então, qual que vai ser essa distância? Essa distância eu vou chamar de d4, certo? Então, eu trasladei d4 nada mais é que é o tamanho aqui desse elo. E por último, eu tenho o meu alfa. Se esse coordenada aqui é igual a essa coordenada, né? Consequentemente, meu alfa aqui vai ser 0 graus, porque eu não preciso rotacionar meu Z2 em torno de x3 aqui, para que esse Z2 fique paralelo a esse meu eixo Z3. É o que diz aqui, rotacionar o eixo Z3 em torno de rotacionar o eixo Z2 em torno de x3 até ficar paralelo ao eixo C3. Eu não preciso porque já estão paralelos, portanto, esse ângulo alfa é 0 graus. Bom, então aqui está completo minha tabela de parâmetros. Dessa forma a gente completa os parâmetros, né, de Dehner-Wertenberg. Com essa tabela aqui eu consigo definir qualquer manipulador. Se eu tenho a tabela de parâmetros de Dehner-Wertenberg, eu consigo definir qualquer manipulador.